Fala, pessoal! Seja bem-vindo a mais um Atleticast, o maior, o melhor podcast. Mais um não, ao podcast Atleticast, o maior, o melhor podcast do Brasil. E hoje, direto dos estúdios Atlético delas, está ao meu lado a Bruna. Oi, gente. Convidei o Fofinho, mas ele estava ocupado, ele pediu para te chamar. Entendi. Não, eu fiz questão de participar desse episódio, porque assim, eu gosto muito de todos. Mas quando eu sei que o episódio vai ser bom, que vai ser de peso, de respeito, eu faço questão de aparecer. Eu pedi para que eu fosse o host, eu falei assim, gente, eu preciso de ser porque eu vou aprender. Mesmo que eu pergunte coisa errada lá, mas eles vão me ensinar. Eu acho que todo mundo, até quem sabe, vai aprender aqui nesse episódio hoje. Não, para melhorar a minha postura. Ah, sim. Tá bom. Será que é promotor de moda? Como é que é as pessoas que organizam lá assim a imagem das pessoas? Personal stylist? É. Consultor de imagem. Consultor de imagem. Consultor de imagem. Tô falando que sabe. Entendi. E olha só, gente, olha que bacana. O tema de hoje é qual mensagem eu quero passar. Olha só. Nos dias de hoje, parece que cada vez menos existe trabalho ou profissão desassociada das redes sociais. É mesmo, verdade. né? Tá todo mundo hoje, pega o celular, filma, se mostrando, roupa que compra, aonde ele foi e por aí vai, principalmente na parte profissional, né? E quando vamos pensar em um modelo de trabalho, Baby Boomers, Millennials, Geração Z, costuma ter visões distintas do que seria o ideal, de fato. E aí surge uma dúvida. Como ficamos em meio a tudo isso? O que esperar do mercado de trabalho? É o que a gente vai descobrir hoje. Duas pessoas feras do mundo de jornalismo. Boa demais. Né? Eu acho que podia eles apresentar eles? Eu acho. Eu acho. Pode ser. Pessoal, sejam bem-vindos Obrigada. ao Estúdio da Atleticast. Obrigado, viu, gente? Maravilha. Muito prazer. Eu vou deixar com a Monique primeiro. Então tá bom. Ó, Primeiras essa aqui damas. é a Monique e esse Oi, aqui é o gente. Rodrigo. A Monique vai apresentar o Rodrigo, vai ler o extenso currículo dele, depois o Rodrigo fala dela. Misericórdia. Ai, Vai lá, fica Mara. difícil. Começar pela pronúncia do meu nome, que já é uma polêmica em todo É o fórum que primeiro eu trava-línguas. participo. Mas a gente vai falar disso. Não sei se a Monique quer começar falando dela. Pode seguir. Posso seguir? Pode Então seguir. vai. Então tá Rodrigo. bom. Tá. Já ordenou, vamos lá. Gente, assim, a gente... Hoje em dia, né, puxando o seu papo aí, primeira coisa é que perguntar não é bobo, né? No jornalismo a gente costuma dizer que o feio e o bobo é não perguntar, né? O óbvio tem que ser explicado e muitas vezes pra gente conseguir fazer o público entender o que a gente está escrevendo ou comunicando de forma oral, a gente precisa pensar que você explica como se fosse para uma criança. Porque é assim que você consegue tratar a informação de uma maneira democrática, atingir o que ela quer. Mas isso a gente está falando de jornalismo, que a gente vai ampliar um pouquinho para a questão do marketing e da marca pessoal. Justamente. E aí, já me apresentando aqui, eu sou Rodrigo, o sobrenome é Scapola Tempore, é difícil de falar. É por isso que eu não quis falar. Ninguém é obrigado. Inclusive, esse é o tema de o começo de toda palestra ou congresso, evento que eu faço, já dá uma confusão aí. Quando eu era repórter, era o principal desafio dos apresentadores, né? Olha só. E já tem uma história legal também em relação ao sobrenome e marca pessoal, desde que eu era criança, mas eu conto daqui a pouco. Primeiro, só falar um pouquinho aqui, que é um prazer estar aqui com vocês e agregar, prazer né? é nosso. Eu acredito que a gente precisa, o tempo todo também estar ligado no que está acontecendo em relação à produção de conteúdo com essa galera jovem, universitária, e eu estou o tempo todo flertando também com esse ambiente. A gente fica muito no mundo corporativo mais robusto e um pouco quadrado às vezes e precisa estar aqui também, porque hoje, como vocês disseram, marca é tudo, marca é nosso posicionamento e a gente já é uma marca, né? A gente tem que entender para a gente prosperar na nossa carreira, conduzir o nosso posicionamento é fundamental. Vou contando também um pouquinho aqui de acordo com o desenvolvimento do programa. Eu não gosto muito de falar de currículo, justamente porque eu acho que a experiência do conteúdo que eu for passar aqui é o que impacta. Então, com o tempo, a gente vai explicando um pouquinho. Eu quero que vocês fiquem sabendo de mim pelo que eu vou falar aqui, não necessariamente pelos cargos, qualificações, e que depois as pessoas pesquisam sobre isso e a gente fala aqui quando puder. E tá? eu ia falar. No meio do caminho que a gente fala. Então, tá Pode bom. ser para dar um suspense. Vai, Monique. Bom, eu sou Monique. Monique fica mais fácil, meu nome é composto, é um pouco complicado. Um pouquinho mais. Monique Mavelin, é os dois. Mas todo mundo me chama de Monique. Bom, eu tô aí entrando agora nessa parte de marca e de marca pessoal, marca corporativa e mais de empresa, assim, que é o que eu atuo hoje.
que eu fico à frente. Mas puxando esse gancho aí, acho que é a gente partir de um entendimento que todo mundo é marca. E a partir do momento que a gente entende isso e que todas as gerações entendem isso, cada um aplica da forma que melhor convém, que melhor faz sentido também. Entendi. Olha só, você que está aí assistindo entendeu que hoje é um episódio de peso, não é isso, Bruno? Muito. Muita informação. Caderninho na mão, Caderninho, caneta, isso. E hoje vai sair só informação importantíssima a respeito da sua imagem. O que você quer passar para os demais. E pega esse episódio de hoje, manda para o seu vizinho, para sua mãe, para sua tia, para todo mundo assistir, que esse episódio vai ser muito importante, de alto impacto na vida de todo mundo que assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Nos seguir aí nas redes sociais, aí no Instagram e no YouTube. Eu gostei da sua fala, Renato, porque aqui a gente tem um público muito universitário, né? Até por isso a gente trouxe as pessoas que a gente trouxe. Mas eu gostei disso, porque não só os universitários vão aprender. Às vezes uma pessoa que nem fez faculdade ou já saiu faz tempo, mas tá a fim de se inserir ali no mercado, de acompanhar as tendências atuais, eu acho que vocês vão aprender bastante com isso, sim. Nós fizemos o último episódio no dia de passado, né? E, inclusive, teve uma pessoa que foi expulsa da República por conta da imagem dele. O que ele estava espelhando lá de fora. O pessoal convidou a retirá-lo. Tem pro lado positivo e negativo, né? Justamente. Por Então, isso que tem que saber trabalhar. E hoje nós vamos falar de reputação, né? Justamente. Essa palavra aí que tava aí latente. Reputação. Vou tentar falar palavras mais simples aqui. Essa palavra que tava aí, assim, já na cabeça da galera. É o que traduz melhor. Rapaz, mas iniciando aqui, a primeira pergunta é a respeito de brand. Brand é um nome muito bonito de falar, brand. É chique. E eu quero passar a palavra para vocês, explicar para quem está assistindo. Você disse agora há pouco que o jornalista ele tem que falar de uma forma que o público entende. Fala para todos que estão assistindo o que é brand. Olha, para explicar isso assim da maneira mais simples possível, na minha visão, e aí você vai ter várias visões, mas é a capacidade que você tem de, a partir das suas histórias, impactar as pessoas. E com isso você cria a memória, a sua imagem de acordo com o seu posicionamento. Então, quando você tem essa noção e faz isso com intencionalidade, você já está criando o seu branding, né? E o branding, ele era muito vinculado ao posicionamento de empresa. Sim. E hoje a gente vê que isso começa, não é nem na universidade. Vocês falaram aí do setor universitário, né? Eu costumo dizer que o network, ele começa ali no primeiro dia de aula da universidade e do maternal também. Porque os primeiros contatos que você faz, os primeiros posicionamentos que você tem com os coleguinhas, com as suas professoras, o jeito que você se relaciona, já é uma maneira de você começar a criar uma reputação. Mal a gente sabe, a nossa marca está sendo criada lá atrás. Sobre isso que eu vou contar essa história também do meu sobrenome, mas vou passar para a Monique falar um pouquinho a visão dela sobre branding. Brand, eu tenho muito comigo uma coisa bem direta, assim. Brand é você conseguir criar diferencial. É você fazer a sua marca ser única. Então, o que é que te diferencia das outras marcas? Poxa, vamos pegar aí no mercado corporativo para, às vezes, ficar um pouco mais tangível para o pessoal. Ah, eu sou uma marca de automóveis. Vou lá e vendo carro. Beleza. O que vai te diferenciar a sua marca da outra marca que também vende automóveis? Então, a gente vai pegando todos os ganchos do branding e agregando esses diferenciais, esses elementos diferenciais que fazem a marca não chamar a atenção ou não ser comprada pelo consumidor pelo preço do produto, mas por algo mais profundo do que isso. Porque se for preço por preço, qual é a diferença da outra marca? Então, você vai ganhar pelo mais barato ou pelo mais... Entende? Então, eu vejo o brand mais nessa questão de você realmente criar um diferencial. E aí é onde entra muito essa questão da nossa marca pessoal, da individualidade, de cada um conseguir explorar o que tem em si e trabalhar a sua marca pessoal em cima disso. Uma empresa, quando ela quer vender um produto, no final das contas, ela está vendendo a experiência que esse produto proporciona. Então, quando a gente fala de branding pensando em empresa, e aqui eu vou passar para a coisa da pessoa, a gente está pensando em como que essa empresa usa essas histórias para convencer a ela comprar o produto. Então, sim, ela sendo diferenciada, ela sendo única, ela vai te colocar ali também sendo único, né? E quando a gente pensa em histórias de pessoas, a nossa capacidade de contar a história, a gente também está querendo gerar esse impacto
para formar em torno da gente a necessidade de alguém comprar a gente. E aí comprar entre aspas, né? E aí comprar nossas ideias, comprar o que a gente oferece. Então, por isso que a gente hoje é uma marca ambulante. A gente está o tempo todo com o jeito que a gente comunique, não com venda direta. Tentando passar histórias que vão convencer as pessoas. E aí eu sempre falo, é sobre histórias e experiências. Não é sobre você falar que você faz tal coisa e vende tal coisa. Exatamente. É sobre impactar. Entendi. Mas agora é o seguinte, voltando agora falando sobre o brand pessoal, isso está muito relacionado à personalidade. Tem gente que é mais estourada, tem gente que é mais calmo. E como essa pessoa, os que estão assistindo aqui, ele entender a importância dele tratar, dele moldar esse brand dele, será que não é tirar, como é que eu posso te falar, alterar isso, a autenticidade dele? É um pouco. Tem gente que cria vamos dizer assim, entre aspas, um personagem, mas por aí exemplo. eu acho que eu pego muito... Mas não é uma mentira? Você Mas criar aí que tá. personagem? Não, é diferente. Eu acho que depende de como se trata. Eu acho que vai tudo... Se você entra no mercado de trabalho, e aí a gente pensando um pouco, pegando mais esse gancho para redes sociais, onde a gente vê muito pessoal criando esse personagem, e alguns até deram certo com isso e tudo mais, mas vai muito mais de você entender qual o seu intuito em fazer aquilo. Intencionalidade. Qual o né? seu propósito em fazer aquilo. Porque, beleza, eu sou uma pessoa estourada. Tá, mas você quer que as pessoas te percebam como uma pessoa estourada o tempo todo? Até que ponto isso é benéfico para você, até que ponto que não? Acho que é saber ponderar isso, é se autoconhecer, saber o que você quer passar para as pessoas, como você quer ser percebido por elas, e aí sim você trabalha a sua marca pessoal em cima disso, sem tirar quem originalmente você é. E na verdade, assim, isso aí tem um jeito bem simples de responder isso. Muito difícil. É mentira. O jeito que você se porta. Na verdade, esse cara é de um jeito, mas ele tá sendo de outro. Na verdade, se você tirar toda a sua autenticidade, isso é perceptível. Então, você acaba passando um marketing vazio. E o marketing vazio, ele não funciona. É um marketing chato. Exatamente. É claro que a gente veste personagens no dia. Mas quando a gente está enxergando que a gente é uma marca, e aí eu falo desde da universidade, desde que a gente chega para aquele professor no final da aula e bate um papo com ele, entendendo que ele pode ser interessante para a gente também está oferecendo algo ali que é nosso. Né? Porque se soar fake, realmente não vai ser uma construção orgânica de um perfil. Então, por isso que, às vezes, essa confusão ela dá nesse sentido. As pessoas confundem esse marketing vazio. Criar um personagem qualquer com, na verdade, você construir algo com intencionalidade, mas que ali, no geral, no final das contas, tenha muito de você. Então, se deixar de ter de você ali a sua marca pessoal, aí realmente ela não está sendo bem construída. Agora, o difícil é plantar essa consciência num jovem atual. É um processo. Né? Acho que depende do jovem, não Eu sei. acho que depende do jovem também. Assim como Das tem influências. millennials e outros aí mais das gerações mais antigas que não entendem esse papel da marca pessoal, por exemplo. Acho que marca é aquela lá, aquela empresa grande, é aquilo lá que eu vejo. Mas e nisso, qual que é a principal, então, diferença desse branding para uma empresa e para uma pessoa? Vou pegar um exemplo muito claro e que está bem viralizado na internet. A gente tem a CIMED, por exemplo, a empresa da CIMED. E é um movimento que a gente está vendo agora, que o pessoal de dentro dessas empresas estão fazendo, que é quem está lá no topo, quem está na administração. Então, veio o João Adib aparecer para trabalhar a marca pessoal dele e, enfim, conectar com o pessoal da CIMED também. E aí, abrir outras portas para outros interesses comerciais que ele já tem. A Carla também fez a mesma coisa do grupo CIMED. Então, você tem a empresa CIMED, que tem ali aquela logo, e você tem a sua marca pessoal, que é o rosto daquela marca maior. Entendi. É como a Apple, eu tenho a maçãzinha da Apple, o Steve é a minha marca pessoal. É mais ou menos isso. E o que a gente pode falar de tendência hoje é que esses mundos, eles estão cada vez mais se conversando, se flertando. Então, quando antes você tinha um distanciamento, isso é legal falar para a galera universitária que vocês ou vão entrar para alguma empresa ou vocês vão empreender. Assim, não tem como fugir disso, né? Então, se você pensar que, sendo parte de uma empresa da sua ou do outro, você ser embaixador dela e construir a sua marca pessoal também conversando com o que essa empresa ela prega, você também está saindo na frente.
Então, antes a gente tinha uma visão que era tudo muito distante. O cara era CEO da empresa, ele não tinha nenhuma responsabilidade nem em rede social. Ele achava que ele poderia postar qualquer coisa, né? E hoje, a marca pessoal, as empresas estão personificando. Porque no final das contas, gente, pode ser a maior empresa do mundo. Também. É gente que toma decisão. Rapaz, se você pedir atrás de empresa tem todo pessoas. mundo, alguém vai assinar. Pode ser o dono Justamente. da NASA. O cara vai chegar, vai ter que passar pelo presidente lá dos Estados Unidos, que é uma pessoa, que tem uma caneta e vai assinar. Ou seja, a marca pessoal, ela tem muitas camadas. Até essas que a gente nem imagina. E a gente tem que saber disso desde sempre. Eu mexendo aqui no Instagram, e aí veio um anúncio. A pessoa vendendo um curso para preparar a pessoa para ser um candidato a cargos executivos de uma empresa. E ele falava que não adianta só conhecimento e não adianta só boa vontade. Ele precisa de saber promover a sua imagem. Ele precisa de entender como chegar nesse cargo. E, tipo, ele precisa saber encantar quem vai escolher ele. Sim, e tem que encantar com argumento, também, né? sim. Não, assim, aí assim, não é só o conhecimento. Sim. Ele precisa de ter intencionalidade, Perfeito. né? Trabalhar o quê? Roupa. Comunicar a se imagem aparecer, dele, visual, comunicar, a postura. justamente A para linguagem conseguir. corporal. Olha para você ver aonde nós estamos chegando. Na minha época, eu não falo a idade, Entendi. mas eu nessa fui ter época. celular depois de bem mais velho, né? Então, assim, não se ouvia falar disso. A gente não pensava nisso. Mas aí tem aquela confusão. Então, assim, gente, eu vou me cercar de imagem, eu vou fazer uma consultoria, pagar uma consultoria de vestimenta, de imagem pessoal, física, estética. Não. Se você não conseguir sustentar isso em conteúdo, em histórias, em atitudes, e essa discrepância a gente vê demais. Desde a universidade, né? Quantos colegas meus eu via na época, hoje eu vejo que eles trabalham em empresas que não tem nada a ver com o estilo deles. E às vezes o cara não encaixa, não dá certo, porque não adianta você criar uma imagem que seja estética e ela não seja verdadeira com que a sua essência, É né? de dentro pra fora. Esses recursos, eles existem para sustentar quando você cria uma história que é verdadeira. É o que eu acredito, pelo Eu menos. acho que é pra transcrever aquilo que tá interno. É pra você colocar pra Exatamente. fora, é pra você deixar visual. E são ferramentas que elas realmente ajudam, porque elas fazem, eu costumo dizer assim, não querendo falar difícil, mas compõe uma aura de autoridade, né? Então, é um tanto de coisinha que vai compondo. Agora, não adianta nada você ter isso em imagem só e não conseguir bancar isso No comportamento. no comportamento e em reputação. Aí a gente chega num ponto que você começou a tocar aí no começo. Por que reputação? Que é aquilo que as pessoas falam de você quando você não tá na sala. Então, o que adianta eu aparecer aqui com uma roupa, com estilo, tudo, aí no final das contas, amanhã a galera fala que, pô, o Rodrigo chegou aqui, não cumprimenta ninguém, cara arrogante, chegou lá no podcast que ele tava ótimo. Se as minhas ações, elas não forem compatíveis com o que eu tô pregando, essa é uma construção de marca pessoal errada. É por isso que a intencionalidade tem que andar junto de algo que seja verdadeiro, né? E aí desde sempre. Concordam ou não? Rodrigo, Concordo. sim. E qual que é a sua visão quando você vê um cenário aí onde tem uma pessoa de 50, 40 anos e você vê nessa mesma empresa um jovem de 20 anos? Qual que é a diferença que você vê ali de marca pessoal deles? Essa pergunta é ótima, né? Porque eu também tenho na minha empresa também jovem de 20 anos, que é a Samira que tá ali. E assim, a gente tem outra geração agora também de 30 e poucos, enfim, né? Eu tô com uns 30 e tantos por aí, né? Aí assim... eu acabei de fazer 32. Mas assim... Mas sabe como que eu vejo? Eu acho que a gente tem que olhar dois pontos, assim, da geração Z ter muitas vantagens em percepção que, assim, eu não tinha, que a nossa época ali de 15 anos atrás, quando a gente começou no mercado, a gente não tinha, né? Por outro lado, isso às vezes pode ser um lugar comum de ter uma certa ingenuidade e não perceber como que, na verdade, o jogo corporativo é jogado, né? Uhum. Então tem que ver os dois pressão. pontos. Tem que ver os dois pontos, dois né? lados da A moeda. intenção de criar uma marca pessoal na empresa e essa consciência, ela é assim, pra mim, ela além da questão do relacionamento, da capacidade da pessoa fora da técnica, ela é muito importante, né? Sim. E eu acho que a geração Z, ela ainda flutua um pouco, assim. Você tem, como a Monique disse, você tem pessoas que entenderam que isso
funciona e que isso dá certo, e a gente pode até treiná-las também, né? Ou você tem também outra parte ali, que aí eu acho que vocês convivem muito também no mundo universitário, que é a galera que fala, não, eu quero que a empresa me dê tudo, tenha um fit perfeito comigo e ela que adapta a mim. Na vida real não é assim. Na vida né? real não é assim. E tá um pouco tudo mais bem não ser complicado. assim, E né? pegando essa parte que você falou de fit, entra muito nessa questão. E aí, acho que algumas empresas que já têm mais essa característica mais independente, mais sagaz, mais... Startup, você vê muito isso. Vou colocar aqui, que é um pouco da minha experiência. Mas você pega pontos em que tem pessoas mais velhas e que, por estar nesse ambiente já de crescimento, de tudo é muito rápido, e então o fit cultural que ele vai buscar nas pessoas que ele vai contratar tem que bater com o jeito que já é a equipe. Então, acho que essas empresas, beleza, tem algumas que a gente ainda vê muito essa diferença entre as gerações, mas tem muitas, e aí eu acho que pode ser mais favorável, mas aí é um chutômetro, não sei, pesquisem. Nesse ambiente das startups, por exemplo, ser um pouco mais presente essa questão de você ter esse fit cultural, ter mais essa percepção mesmo em chamar pessoas que vão combinar com o jeito que já é a galera ali dentro. Sim, isso sabe? é muito bom. Cultura organizacional, DNA da empresa, recomendo. Mas você deu uma deixa ótima sobre startups, que é outra coisa que eu vou tentar quebrar algumas coisas aqui para não ficar... A gente não ficar no clichê. A gente não ficar no clichê. Às vezes eu vou tentar ser um pouquinho polêmico aqui, intencionalmente. O mundo das startups é o seguinte, ele tem isso é bom. Eu acho que, assim, tudo que se evoluiu em relação às empresas terem conduções ESG, saúde mental, isso foi excelente, gente. Toda essa concepção que a geração Z traz para carregar, isso é ótimo. É um passo importante. É um passo muito importante. Mas tem uma coisa, quando a gente fala das startups, e eu atuei com assessoria de imprensa de startups, assim, eu flutuo nesse mundo, assim, de atuar com a galera nova e com executivo pesado de empresa grande. E, assim, as startups, no final do dia, elas também precisam comunicar com os investidores, com o mercado, com a gente grande. Então, uma coisa que a geração Z, às vezes, não é que falha, mas que ela tem que adaptar e entender, é que quando ela chegar num ambiente de startup, quer saber? Muito legal ela ficar super adaptada ali, a cultura, todo mundo. Mas se o cara quiser ser diferente ali, uma hora ele vai ter que lembrar que, para subir a régua, ele vai ter que conversar com alguém mais de peso. E aí, talvez... de outra geração, com um cara como o Orley, mais formal, mais catedrático. E aí, como é que você se adapta? Então, a questão... Mas a importância de a gente conseguir trabalhar essas soft skills aí de flexibilidade. Você Exatamente. conseguir lidar e adequar o seu comportamento para o ambiente que você tá, com as pessoas que você tá. E aí, trabalha muito na questão que a gente falou lá, inicial, de imagem. Exatamente. Só para o pessoal vai lá. entender aqui, nós falamos de baby boomers. Vocês sabem a idade deles? Essa acho que é a mais velha, né? 40, 50 anos, é isso? Aí tem a geração, tem a millennials, que deve ser ali da década de 80. É a minha. As décadas variam um pouquinho, assim, mas é por aí. Cada isso tem um. A Z é atual. A Z são elas. A Z não? tem depois já, né? Em Tem teoria, Y, nós não somos... Acho que... Em teoria, eu acho que a gente Y é antes, tem uma depois. Mas Não, eu Y acho é a mais X nova, né, não? também. Não, Tem um Y monte deve de ser... geração. tem a X também. Mas posso só fazer um adendo rapidinho? Porque eu não sei se vocês se lembram, pelo menos a Monique, quando a gente foi fazer reunião pra conversar do episódio, em teoria eu e a Monique somos a geração Z, que a gente nasceu depois dos anos 2000. Só que tem muita coisa que a gente não se identifica, diferente, sei lá, de outras pessoas que vieram depois, que estavam na escola durante a pandemia, que não foi o nosso caso. E eu até comentei com você que tem, vamos dizer assim, um outro estudo que fala que existe a geração Zillennial, que seria tipo a gente. As nossas referências de série, de filme, de música, é a mesma da galera que é millennial. Só que a gente nasceu agora e a gente tá acostumado com a tecnologia. Eu sinto que eu sou uma mescla, assim, sabe? Eu gosto de Friends, que era uma coisa que passou lá no século passado. Mas é um caso muito pontual. Eu acho, Você acha que é pontual? eu acho que tem um grupinho Mas sabe qual que considerável. deve ser a nossa geração que a gente Pois é. tem que almejar? Eu fui ontem no evento, um evento muito grande do Sebrae Gente, que foca justamente isso, a responsabilidade da marca pessoal na construção de pequenas empresas. E aí uma palestrante, a Renata, que já foi repórter da Globo News, ela falou o seguinte, que a geração que a gente tem que querer ser a T, que é todos.
Então, assim, Geração T. Boa. e tá de acordo com o que eu te falei aí. mesmo. E tá de acordo com o que eu te falei. O jovem, mesmo ele pegando a parte boa da geração Z, desses novas tendências, ele ter consciência de que flutuar em todas vai trazer mais resultado, vai trazer mais relacionamento até para o mercado de trabalho. Ou seja, pegue tudo de bom que tem na geração Z, mas dá uma balanceada, né? Para marca pessoal isso é fundamental. Justamente. Então, precisa porque como que essa geração vai comunicar com o CEO de uma empresa que de repente hoje tem 60 anos e está ativo no mercado? Como que ele vai comunicar? Será que a percepção dele vai ser... Eu vou dar atenção. Bem que precisa, né? Hoje as empresas estão tá bem mesclada nisso. Mas realmente, o posicionamento pessoal é que vai abrir a porta para esse tipo de pessoa te dar atenção ou não. Perfeito. E sabe a questão do marketing vazio que eu falei no começo? Quando começou aquela onda de startup, e eu fui na sede do Google, assim, lá em BH, uns 15 anos, 10 anos, quando eu tava começando, eu era repórter do Diário do Comércio, um jornal de economia. E eu fui lá na sede do Google, e nem o Google entendia direito como que ele tinha que fazer esse negócio, né, de nova dinâmica do trabalho. Então, hoje vira até um meme. É a mesa mas, de assim, sinuca. era realmente aquilo. Era mesa de sinuca, O videogame, puffzinho. puff e tudo. E hoje, por que isso caiu por terra? Gente, sabe o que importa? Importa respeito, importa relacionamento, importa você ter comunicação transparente, importa você pagar a pessoa de forma justa. É isso que importa nas empresas, não é esse critério do cara chegar lá, eu não tô nem aí para... Para mim, a empresa ser startup ou a empresa para ela ser progressista, isso eu quero fazer na minha, eu não quero ninguém de bermuda jogando sinuca, mas eu quero, assim, as pessoas sabendo que elas podem trabalhar com prazer, que ter relacionamento legal entre outros dá resultado, que a gente pode construir coisas juntos e, assim, e ter um ambiente saudável, democrático, Não ter um burnout. Então, não ter burnout. Então, Eu não isso sou não é velho, sobre bermuda. Mas cada um no seu lugar, Sim, claro. né? Uhum. Entendo o seu lugar, faço o que precisa de ser feito. É o foco em resultado e o Tá foco todo em mundo relacionamento. perfeito. entendeu? Ou eu estou errado? Não colocar não que o ambiente não possa ser agradável, não com que não certeza. possa ter, né, um momento de distração assim, mas não isso ser o principal dentro de uma organização. Porque, afinal, isso não é o que vai trazer resultado. Exatamente. Justamente. E aí, Gostei. pra não falar que eu não cumpri o que eu prometi, esse papo de marca pessoal, vamos voltar num negócio legal aqui. Vamos. Eu comecei, de forma natural, a falar dessa coisa do meu sobrenome, porque todo lugar que eu ia, de palestra menor ou algum encontro, era assim, Rodrigo Scaparotarus, Rodrigo... E aí todo mundo pronunciava assim, todo mundo errava. Eu falei, gente, isso aqui eu posso usar isso a meu favor, né? Contando uma história legal que eu percebi depois de um tempo que eu usei a meu favor com o tempo, né? Quando eu entrei no colégio, eu estudava em escolinha, né? Assim, sei lá, aquelas escolinhas de bairro, né? Lá em BH, que eu sou de lá. E aí eu entrei no colégio grande, quando eu tinha 6 anos. E você já fica meio apreensivo, né? Porque começa a ver gente demais e tal, um momento de transição. Aí, primeiro dia de aula, né? Tinha aquele negócio, sei lá, 5 aulas, cada professor, 5 professores. Então, começo da chamada, era toda vez aquilo. Rodrigo, e todo mundo ria, né? Todo mundo ria. Oh, meu Deus, Isso tadinho. parece Traumatizou engraçado. o Rodrigo. Mas de certa forma traumatizou, mas a gente pode usar o trauma a nosso favor. Aí todo mundo, né? Aí beleza. Aí foi passando o tempo. E, na verdade, o meu último sobrenome é Machado, do meu pai. Esse nome italiano é da família da minha mãe. Mais fácil, Machado. Mais fácil, exato. Aí beleza. Aí passou, aí chegava no outro semestre, no outro ano, todo mundo ria. Aí, como lá a gente tinha, assim, as salas, era o Colégio Santo Agostinho. Aí as salas acompanhavam a ordem alfabética. Era a mesma sala, assim, você ficava anos sendo da sala das mesmas pessoas. E aí, os alunos Você tá entregando começaram... a idade, nossa. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Daqui a pouco ele vai falar que cantava o hino nacional todo dia cedo. Não, década de Ou eu 90 a gente passei fazia por essa isso. Eu cantava às sextas-feiras. Era Eu somente cantava às tá vendo como é que elas sextas-feiras. são? também Nossa, era todo levantava dia. a bandeira ainda. Nossa, era todo Pois dia. é, aí, Continua. gente, vamos lá. Aí eu comecei... Aí era estranho, né? Porque eu falava, nossa, aí toda hora eu ficava assim... Que saco, já vem esse negócio de novo. E eu percebi que a minha preocupação me incomodava mais do que quando acontecia. Porque quando acontecia, os alunos, os meus colegas que já sabiam como pronunciar meu nome, eles começaram a corrigir os professores. Eu falava, escapulatempo. E isso virou uma coisa assim, como se eles estivessem me ajudando. E aí, com o tempo, eu comecei a perceber assim, gente, peraí,
Rodrigo Machado tem um tanto. Vai ter, tem outros. Um tanto não, mas tem outros, né? Aí, esse nome, esse Scapular Tempore, é uma família assim, que veio da região do sul da Itália, de Nápoles. Não, tem pouca gente aqui, todo mundo tem esse sobrenome, é meu parente próximo. Aí eu pensei assim, não, eu vou meio que adotar esse sobrenome, porque aí a questão que você falou de ser único, que é a primeira resposta que ela deu. Quando eu comecei eu peguei isso, fiz do limão, eu sempre falo esse negócio assim, da limonada, um limão, né? Mas do limão. Já falei se parece... Uma limonada ou uma caipirinha, depender também da sua intenção. Aí eu gostei. Aí, finalizando, eu comecei a adequar e falei assim, não, gente, é Rodrigo Scapular Tempore mesmo. E aí, lá no colégio, que era bem grande, todo mundo me conhecia por esse nome, não tinha outro, eu comecei a entender que isso me trazia vantagens. Porque tinha um tanto de Rodrigo na minha sala, mas era Rodrigo. Aí, eu era esse com esse sobrenome estranho, mas que... o que eu tô querendo dizer aqui? O diferente, ele pode ser usado para a construção da sua marca. Pode destacar, né? Exatamente. Que aí com vira o o tempo, diferencial. Vira o diferencial. Exato. Aí agora, partindo agora para o mundo universitário, quando eu entrei na universidade, a primeira assinatura que eu fiz no jornalzinho da faculdade foi Rodrigo Scapular Tempore. Eu falei, inclusive, tinha um Rodrigo Machado no curso de jornalismo lá. Aí eu falei, Rodrigo Scapular Tempore. Aí, desde que eu fiz essa primeira assinatura, foi o meu nome profissional. Ficou. E, para não alongar muito, hoje, se você procurar no Google Rodrigo Scapular Tempore, não tem nenhum, pelo jeito, nem no mundo, assim. Não querendo me gabar, mas não tem, porque eu apropriei desse nome. Isso é o único. Eu apareço lá. Isso é com bom. esse homem ajudou a aparecer primeiro. Aí, então, assim, ou seja, o que fica disso aqui? Desde ali da sua composição, da sua marca ali, não só no colégio, né, lá atrás, mas a gente está falando aqui do mundo universitário, quando vocês entram na faculdade, o que vocês tiverem de diferentão pode ser esquisito, mas às vezes vai contar a favor de vocês. Depende da intencionalidade que você usa, né? Justamente. E eu sempre apostei nisso e isso deu certo com o tempo. Então já é desde pequeno que essa ele história. tinha Muito. Eu acho que eu não tinha. essa noção de marketing aí, né? Eu acho que foi no sofrimento mesmo. Mas é igual uma você vez- falou, transformar o trauma, né? Exatamente isso. Então, eu acho que... sabe por que isso parece bobo? Mas olha só. A gente fica na cabeça das pessoas. O que vende, gente? História que fica na cabeça das pessoas. Toda palestra que eu... E que seja contada várias vezes, tá? Não vai lá e me conta uma e depois some. Exatamente. Ou seja, assim, que Eu tem não uma vou lembrar de sequência, você. continuidade, Uma progressão. né? Que você tem coerência. Aí toda palestra que eu falo, eu faço assim, gente, não quero que vocês amanhã, e agora eu vou começar a falar um pouco do meu currículo, não quero que vocês amanhã falem, eu fiz uma palestra, eu ouvi o Rodrigo, ele tem uma atuação no LinkedIn, é top voice do LinkedIn, é mestre em comunicação, que tem uma empresa. Eu não quero que vocês falem isso, eu quero que vocês cheguem para alguém e falem assim, o Rodrigo contou uma história lá. E assim, eu lembro do Rodrigo, porque ele contou uma história e eu quero que vocês contem essa história. Porque aí, nesse caso, a venda da minha marca pessoal, ela deu certo. Quando eu faço as pessoas serem impactadas por coisas que eu gero nelas, né? Isso é E não por currículo. É por isso que eu falo assim, quer criar a marca pessoal, desde a faculdade, entrou no primeiro dia de aula, pensa que é o seguinte, o conteúdo é o novo currículo, tá? E agora o que você foi talvez não interesse tanto. Né? Posso dar um exemplo mais Vai lá. simples? Pode. Porque Até bom. a gente fez um episódio aqui, eu não me recordo o nome, mas foi um com a Cíntia Cunha. Ela é uma médica dermatologista, fez medicina na UFO, e ela tava contando que, enfim, ela deu um pouco desse conselho que vocês deram, até por isso a gente falou, vamos abordar mais esse tema num episódio só pra isso. Que ela, enfim, tinha um contato lá com os professores, tal, fez o período, faz residência, e aí ela ficou muito feliz, assim, e também, ao mesmo tempo, impressionada, quando um professor dela da graduação indicou a esposa para ir constar com ela na nova clínica dela, né? Recém-formada de dermatologista. Ela falou assim, caramba, se o meu professor confia a mulher dele a mim, é porque ele sabe que eu sou muito competente. Então, assim, claro que existem, de fato, essas histórias, a gente pega o diferencial, mas às vezes você, entre muitas aspas, só sendo um bom aluno, fazendo o seu trabalho bem feito, mas também, ao mesmo tempo, fomentando esse network com os seus professores, com os seus colegas, ela já foi fazendo o nome dela. E ela falou assim, gente, como assim? Eu acabei de formar, eu tenho zero experiência, mas as pessoas já me veem como uma referência, como uma coisa boa, porque eu tava fazendo o meu trabalho, fazendo bem feito durante a minha graduação. E aí hoje ela tem um grande resultado. Não tem nada mais forte em termos de propaganda do que a boca de um cliente satisfeito, né? Vou colocar assim, cliente ou de um embaixador da sua marca. Aí parece assim, nossa, embaixador da marca, isso é um cargo. Não, embaixador da marca é eu chegar assim e ter amanhã, não sei, sei lá, vou dar um exemplo aqui,
ter uma demanda de alguém para fazer um podcast, eu falar assim, gente, já sei, lembrei da Bruna. Ah, então eu vou chamar a Bruna, porque ela não precisou falar aqui comigo que ela faz um podcast, que ela tem algumas habilidades, mas assim, se ela me vende assim pelo que ela oferece e não pela venda direta, essa passagem de informação é a coisa mais sincera e rápida que faz você ir criando a sua marca, né? E será que então a gente fiz uma reflexão aqui, numa não necessariamente gourmetização, mas numa profissionalização do famoso QI, do quem indica, porque isso existe desde sempre, né? E a gente ouve muitos relatos, às vezes, negativos. Tipo, eu tenho um currículo ótimo, sou o melhor da empresa, mas eu não sou promovida, é o meu amigo, que é amigo de ciclano, beltrano e tal. Aqui a gente tá querendo profissionalizar isso. Olha a cara da Monique. Comenta, Monique. Eu lembrei de uma coisa bem assim, ó. Não adianta você ser bom se ninguém sabe quem é você. Tem isso. Acho que é mais pra esse lado. O ruim, que ainda aparece, ganha do bom. Se ele aparece. As pessoas vão lembrar dele. Entende? Então, você conseguir trabalhar isso aí pra você daí. Não precisar ficar falando de si o tempo todo, que também é chato. Mas você ter pessoas suficientes que começam a gostar daquilo que você fala, se identificam com você. E aí elas vão lembrar, lembrei de um assunto. Fórmula 1, vou falar com a Moni. Lembrei de Fórmula 1, vou lá no Fala Drivers. E tem assim diferença mesmo. Da questão do... E é assim mesmo. A expressão do QI aí, ela tem diferença, né? Assim, o QI o QI de... indicou ali porque é uma relação de poder ou de contrapartida, de lobby, aí é uma coisa. Agora, o indicou, isso acontece muito comigo, assim. Por quê? Porque às vezes pode ter alguém que faz o meu trabalho bem igual eu, ou até melhor, mas que não sabe, talvez, se promover, no bom sentido, não é o promover vazio, mas aí o QI de alguém chegar, isso acontece muito na minha consultoria, na minha empresa de assessoria de imprensa, de marca pessoal, é o QI de, tipo assim, um cliente meu satisfeito, chega pro outro e fala assim, o Rodrigo eu indico. Então, por quê? Por que essa pessoa vai em outra pessoa se ela já tem uma referência ali? E aí, se depois dessa primeira chancela, você já consegue se vender bem, e de forma honesta, aí você já tem meio caminho andado, né? Assim, aí sua marca tá valendo. Então, o QI tem esse lado de ser algo que, na verdade, você pode usar de forma positiva, né? Tem alguns clientes nossos aqui dentro, e eu acho que essa frase é do Joel J. O que aparece mais vence o melhor. Foi o que ela falou, né? De alguma forma. Gente, como que as coisas são. Então, assim, não necessariamente é o melhor, né? É o cara que mais... Que vendeu como melhor, talvez? Sim, mas com base, com alguma, né, assim, não foi aleatório. Assim, exato, não foi aleatório. Acontece de, se a pessoa aparecer mais, de repente o produto dela não seja bom, mas porque ela está aparecendo mais, ela vai... que ela fala sobre, ou que ela tem algo. Ela vai sanar uma dor. Se vai resolver, eu não sei. Mas tem gente que não aparece, que não se posiciona, certo? Que não promove a sua marca pessoal e o produto dela é maravilhoso, mas não vende. Sim, acontece muito. Sim, acontece. E assim, em muitas profissões, e a gente falando aqui de mundo universitário, né? Voltando à questão de profissão, que você entra na faculdade para isso. O universo universitário é muito amplo, então acho que fica tão no imaginário, assim, né? Quando a gente vê aqui do Atleticast, que é a República, esporte, mas, gente, no final das contas, a gente ainda entra na universidade para que gere algum direcionamento profissional, né? Ainda é isso, para isso, sim, né? Sim. E aí, se você pensar bem, quando você entra na universidade, né? Um dos seus objetivos é fazer essa construção de marca pessoal, né? E se você fizer essa construção de uma maneira, assim, que não convença ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, o que eu acho que o ambiente universitário, ele ainda tem que ser algo que as pessoas cheguem lá e falem assim, gente, olha só, cheguei. E agora? Como que eu vou construir? Né? E mesmo que você viva tudo isso que envolve o ambiente universitário, você tem que entender também que você está ali se formando para chegar numa profissão. Né? Rodrigo, eu acho que essa consciência a qual você citou, grande parte do público universitário não tem. É um processo, depende, às vezes, assim, dos contatos. Vou dar um pequeno... um POV, talvez, que eu conheço a Monique e o Rodrigo de fora daqui, né? Inclusive, eu e a Monique, colegas de faculdade, e a gente conheceu o Rodrigo nesse processo também, através de uma professora nossa, de um trabalho que a gente foi fazer para uma disciplina que tinha a ver com empreendedorismo. Então, a gente estava muito nesse meio e a gente criou... E a gente criou essa conexão que ele trouxe aqui a gente aonde está hoje.
Mas foi a gente. A nossa turma tem... Eu acredito que até o Rodrigo deve ter conhecido mais pessoas da nossa turma. Conheceu pessoas que são de não necessariamente que entrou no nosso ano. Mas, sei lá, de 40 e poucos alunos. Talvez tenha gente que não faça ideia de quem seja o Rodrigo. E que o Rodrigo não faça ideia de quem são essas pessoas. Então, não sei se depende dos caminhos que você também escolhe durante a faculdade. isso Vou que eu ia fazer uma falar. matéria assim. O que Interesse. eu vou fazer? Eu acho que falta a gente ter um pouco assim, ó... Cara, eu sou interessada em quê? Define. Olha, se você não sabe, então vai procurar saber o que você gosta, o que você não gosta. Vai delimitando isso. Às vezes você não gosta de branding, você não tem que ir lá. Às vezes você odeia rede social, então não vai pra rede social. Não é todo mundo que tem que estar em rede social. Porque a construção da sua marca, ela não é só rede social. Assim, né? A gente flutua fora disso aí. As relações ainda existem, né? Humanas. Então, a gente flutua fora disso aí o tempo todo. E aí a rede social, às vezes, ela é um espelho. Às vezes, a gente também dá uma lapidada. Né? Mas assim, para construir a sua marca, não é só... E essa confusão é muito grande. É que tem muita visão de que, vou entrar na rede social porque vai ser mais fácil, vou atingir mais pessoas em às vezes um tempo menor, porque daí eu posso soltar um tráfego, etc. Mas aí se você não trabalha conteúdo, se você não trabalha seu posicionamento, se você não tá ali o tempo o suficiente para você lembrar daquela pessoa com uma certa frequência, então você não tem que estar ali. Você não consegue. Eu tenho uma história legal também sobre... a gente tá falando de marca pessoal, tem a ver muito com reputação, gente. Essa palavra tem que estar aqui o tempo todo. E a gente tem cliente, aí falando dessa questão de não ser coerente, eu já atendi um cliente via uma empresa de São Paulo que eu trabalhava, que o cara, ele queria uma reconstrução de dentro, ele queria uma coisa, na verdade, só pra fora. Só que ele a primeira reunião dele era um cara que ele era um cara novo, que ele teve uma ideia de um projeto de TI, de fintech pro Bradesco. O cara assim, em poucos anos ele comandava uma equipe de 500 pessoas e a gente fazendo a consultoria para ele, para ver como que a gente ia trabalhar ele na imprensa, a marca pessoal dele nas redes. O cara falou assim, eu era um babaca, eu era assim... não falou assediador, mas assim, era um cara que tratava funcionário mal. Ele deu inúmeros adjetivos horríveis dele mesmo e falou assim, e eu quero mudar isso da porta pra fora. Não tem jeito. Não tem jeito. A primeira coisa que a gente tem que falar assim, cara, a gente até não aceitou esse cliente, né, essa empresa de São Paulo. Porque a gente falou assim, cara, beleza, mas na reunião o cara deu um tanto de rata, posicionamento infantil, um posicionamento bobo, machista. E a gente falou assim, esse cara, na verdade, o que ele tá querendo que a gente faça? Que conte uma história do oposto que ele é, mascarar. Então, construção de marca pessoal não é isso. E depois vão achar um Twitter dele xingando, falando mal de uma minoria e vai dar ruim. Exatamente. Eu acho que aí vamos. O público mais antigo até que tolerava, mas os novos hoje não. Isso eu acho um ponto muito positivo. Mais quente, a gente falou muito a questão... mais reativo, o pessoal reage. Muito mais... Assim, tem hora que eu sinto que falta até um pouco de senso. Justamente. Um pouco de senso, de moderação. Será que é hora de falar? Será que é hora de me expressar? E eu sinto que falta também, um pouco, sabe? Sem pensar no resultado que vai ser gerado do outro lado. Ninguém pensa nisso. Eu acho que o público mais jovem hoje é extremamente imediatista. E o mais antigo, mais comedido. E ele já preocupa... Peraí, se eu fizer isso daqui, o que vai acontecer do outro lado? Né? Então, isso influencia muito também na parte da figura, né? Da pessoa em si. Assim, é complicado, viu? É complicado porque eu vou citar um exemplo aqui, pegando na nossa página que eu tenho voltado para a Fórmula 1, que é o Fala Day. Ali a gente tem muito público. No início a gente pegou uma galera bem jovem, mas veio desencado aí da série, que popularizou muito, então veio muito essa galera jovem. Mas depois a gente foi crescendo e foi crescendo mais o nosso público de 40, 50... Olha... Então, a gente tem um público bem variado ali. E dependendo do conteúdo que a gente posta, que é realmente para gerar engajamento, para gerar comentário, para dar opinião, e a gente pede isso e por isso as pessoas dão, tem muito essa diferença, assim. Tem alguns jovens que
falam de um modo mais reativo, mais agressivo, mas também tem um pessoal que pega pesado. Demais. Dá uma Porque daí polêmica. eles pegam muito comparando assim, ó, Fórmula 1 de 1990 com Fórmula 1 atual. Então, desce a leia Dos mais antigos? dos mais antigos, entendeu? Então, tem alguns comentários que são pesados, que vem dessa galera mais Mais velha. idosa que se fala. Mais Mas, velha. não, mais jovem. maduros, mais experientes, Mas vamos dizer assim. a Gostei, gente tem isso aí. Então, eu acho que voltando aí para essa questão de rede social e tal, é muita gente conseguir trazer essa parte da moderação. Pô, se a galera não tem isso, então parte de quem tá por trás daquela rede social ir lá e aplicar alguma questão de moderação mesmo. Então, às vezes, manda uma mensagem na DM da pessoa e fala, seu comentário foi meio pesado aqui, se acontecer da próxima vez, a gente vai bloquear. É assim que, pelo menos, a gente lida ali dentro para não criar também essa cultura do cancelamento e depois você tá com os seus seguidores lá quebrando pau um com o outro, sabe? E também não são todos os maduros que têm esse senso de limite, não, É né? bem mesclado. Sim. Tem outros também que não entende. Mas, ó, papo bacana. O negócio tá show aqui. Vai se estender aqui por umas 3 horas. Eu Tá animado? já queria propor Vai lá. um algo pra gente fazer. Porque a gente sempre gosta de pensar em algo bacana para os nossos convidados se divertirem e o público se divertir junto. Mas acho que hoje a gente pode fazer uma pegada mais do aprendizado. Porque a gente tá falando muito desse meio corporativo e tem os pitches, né? Que é a sua apresentação, tal, etc. Isso é Será que legal. vocês conseguem fazer pra gente Bruninha, um pitch tá de exigindo vocês? muito do meu potencial. Um pitch de vocês, assim, talvez fazer um que não é legal e um outro que é bacana. Até pra ficar mais palpável pra quem tá assistindo É a verdade. gente. Ou- Mas, assim, coisa básica. 20 segundinhos, 30 segundinhos. Tipo assim, eu não faria isso aqui. Uma coisa, tipo, não vai fazer, senão talvez você não passe no seu processo seletivo, você não seja contratado. E um pode ser bacana E um fazer. que é top. Eu acho que enquanto eles pensam, a Monique podia chamar a audiência aqui pra curtir o Atleticast, não podia? Vem, galera, Pra se solta o inscrever. dedinho no like. Ó. Compartilha para aquele seu amigo que tá precisando dar uma valorizada na imagem, né? Mete o dedo aí, segue também, ativa o sininho das notificações, poxa. Me ajuda. Ajuda aí. Senão- Vai Nossa, perder se vocês me episódio pedissem pra bom. fazer isso sem ter combinado, eu tava ferrado. Vai, Rodrigo, Quase que eu olhei assim e falei, agora o que eu tenho que falar? Não me mandaram Quais são os script. ícones? Agora que você pensou, faz aí. Deixa eu ver. Não, tô sem ideia, gente. Mas olha só, segue o Arrasa. Atleticast. A raça nem existe mais, né? Fiquem sabendo que não. Mentira, não existe faz um tempinho, né? Mas é ótimo fazer o arrasta pra cima. Mas essa questão do pitch aí, como é que é? Você quer que... É que O vocês, a vocês gente não façam um pode, pitch. pode pontuar o que eu não faria, o que eu faria? É, exatamente. Tipo assim, um exemplo muito errado e um muito certo. Pro público, de fato, entender. Tipo assim... Minha imagem? Falando da Monique. Supondo que eu quero Monique. contratar a Monique e o Rodrigo. Tá, aí você vocês vão quer me se... contratar. Aí vocês vão se É uma entrevista apresentar. de emprego. Pra Entendi. mim, pro Renato, uma entrevista de emprego. Aí vocês vão falar uma coisa nada a ver. Que muita gente... Porque eu já ouvi, assim... De uma pessoa mais experiente, que, pô, tem gente que acha que é só falar disso, é só seguir um caminho que vai dar certo. E não Não, é. isso Não mudou. tem uma receita certa. De uma forma Não alguma. tem regra, né? Gente, isso é até legal Aí se se tocar. desmoronou tudo, não tem uma receita. O negócio não vai... Eu não soltaria minhas qualidades, assim, nossa, eu sou produtiva, eu sou proativa. Nossa, se você mandar uma coisa pra mim hoje, eu entrego hoje. Daqui 30 minutos, não. Isso é venda Eu direta. acho que tem que ser é uma adjetivo. conversa, tipo assim... e Mas aí eu as acho que entrevistas tinha isso aí, ó. Tinha, tinha, mas é deixa como se você pontuar. estivesse Mudou. lendo o seu currículo. Os seus pontos positivos. Gente, Não, isso aqui eu Só- sou. antes da... Você vai fazer, Monique? O seu Não, já tá na... não, Você, não, não, já- né? já pode Não, é falar. fácil, mas Mas antes... era o que eu ia falar, Não, mas é eu mais acho uma legal que conversa é mesmo. mais um papo, mas a Bruna deu uma deixa bem legal, que é o seguinte, se eu tenho uma convivência com o meu irmão, ele tem um cargo muito bacana na Amazon, lá ele coordena velho, o mais RH, mais novo, ele coordena o RH da parte de site de Minas, assim, site assim, né, o setor Minas, Centro-Oeste e o Sul. E assim, ele sempre me fala que é o seguinte, a Amazon é a maior startup do mundo, né? Assim, pode De fazer fato. propaganda, né? Eles não precisam também de propaganda. Bom, e aí ele sempre fala, ele à frente de processos seletivos, assim, quando ele, não que o RH faça isso só, né? A visão de RH, ele tá voltado para cultura organizacional, para people, né? Assim, A só que comunicação tá a junto comunicação também. interna. Beleza, mas na parte que entra, mais para contratação, ele sempre fala assim, Rodrigo, eu não tô nem um pouco interessado quando a gente vai fazer lá na Amazon
Isso é legal para vocês universitários, todo mundo quer trabalhar lá. Falei pra anotar. Olha só, não tô nem aí se o cara trabalhou 10 anos num lugar, 20 em outro, se o cara ainda não teve experiência. E eu também não quero saber nenhum adjetivo dele, já respondendo sua pergunta. Mas eu quero entender a capacidade que ele tem de contar a história dele. Olha só, voltando na questão da marca pessoal. E o que é isso? A capacidade que ele tem de bater num papo comigo, mostrar raciocínio, mostrar como que ele se vende sem se vender de forma direta. Como que ele pode, o que eu quero saber dele, e aí eu volto naquele negócio da palestra que eu falei com vocês. Eu não quero lembrar que ele trabalhou 5 anos em outra empresa concorrente da Amazon. Eu quero lembrar que, por um problema que eu propus ali para ele, ele me mostrou que a forma que ele comunica, a forma que ele visualiza, a forma que ele raciocina e que ele me entrega isso, me convenceu de que ele vai poder ser alguém que vai solucionar o que o cargo dele precisa. Ou seja, no final das contas, já começa aí. Não é sobre você falar de você, adjetivo, qualidade. Gente, tinha tanta besteira em entrevista. E isso eu falo, acho que há 5 anos atrás. Não vou nem falar que é 10. Não faz muito tempo que ainda tinham entrevistas do tipo, me fale suas qualidades e seus defeitos. Eu tive uma época de reconstrução depois que eu saí da Globo, aqui do G1, na época da pandemia, que eu fiz uns processos seletivos, que eu voltei aquele meu trauma da época de física e matemática, que eles me colocavam daquelas, não vou falar nome não, porque aí é negativo, mas daquelas operadoras grandes de RH Tech que elas falam, os processos seletivos para você descobrir coisas que eu tinha trauma na época de física, de cai bomba do avião, a reta, coisa que eu não sabia na época. Eu não ia saber agora. E assim, não tem nada a ver. Algumas empresas também, a gente sabe qual que é. Que ainda mede esse conhecimento gerais, entendeu? De tudo. E não faz sentido. Porque a minha capacidade, por exemplo, de resolver problema em comunicação, eu sei qual que é. Mas se a empresa ela já está querendo saber se eu consigo entender se tem 3 ciclos aqui, qual que o meio, quanto... Eu não penso desse jeito. Eu penso pro lado da arte, da literatura, da comunicação, do raciocínio, da escrita, da linguagem. E as empresas ainda faziam isso há pouco tempo. Ou seja, antes da gente fazer esse pitch nosso que você disse, eu tranquilizo todo mundo, assim, quem tá procurando estágio ou quem tá procurando trabalho depois de formar. Mostra que vocês resolvem o problema. Por isso que, no fundo, a gente volta. É para sua capacidade de passar sua marca pessoal com verdade e sua capacidade de comunicação. E aí você pode ser de qualquer área. Tá? Não só da comunicação, mas a gente que é da comunicação, a gente ainda pode sair na frente com isso aí. Não é? Amém. Eu acho que é um assunto muito importante e interessante que as empresas precisam se programar para isso. Exato, porque se a gente vê aí, a gente até pegando experiência de amigas nossas, assim, procurando emprego recentemente, ainda tem esses tipos de processo seletivo que são extensivos. Não sei quantas fases, aí você tem que responder não sei quantas perguntas que não faz sentido algum para aquilo que você está se propondo. E fora que a dinâmica, eu frente a frente a alguém, é totalmente diferente eu respondendo uma pergunta. Com certeza. E não tem um retorno, né? Às vezes se deu errado, não responde, você fica assim, e aí? Você não sabe também. Então, acho que tem mais essa... A gente, assim, ó, a gente tá aqui se preparando para poder trabalhar a nossa imagem, para poder se comunicar. Mas, poxa, também tem que vir da outra parte que tá procurando essas pessoas. Sim. A consciência tem que vir da outra parte. E eu falo uma coisa, assim, não fugindo aqui também do pau aqui, né, que a Bruna se propôs. A gente vai ver o Olha pitch. só, não, eu não vou fugir porque... Não tem jeito, né? Eu vou dar um exemplo do meu, quebrando mais um paradigma aqui, que a gente tem medo, gente, de ser gente. A gente tem medo de ser pessoa. Simples. Por muito tempo, ser simples na comunicação, que é a maior sofisticação que existe, né? O mais alto grau de sofisticação é você conseguir passar o que você está querendo dizer. E muito tempo, nos RHs das empresas, a gente ficava achando, e eles que incentivavam, pregavam isso, que você tinha que fazer um discurso maravilhoso, assim, para falar de você. Sabe o que eu fui entendendo? Eu atendi muita empresa de RH, essas empresas que são executive searches, né? Que elas buscam executivos, fazem trabalhos de contratação. Eu atendi muito essa galera, sendo eles meu clientes de assessoria de imprensa. Então, eu convivi com muitos CEOs de RH. E o que eu aprendi? O que eles querem nessa hora? As empresas antenadas, né? O que eles querem nessa hora quando você pergunta? Se eu chegar, agora eu vou voltar para o que você me perguntou. Numa sala, alguém fala assim, Rodrigo, conte de você. Eu vou falar assim, porque para mim isso é a comunicação que eu preciso falar. Rodrigo? Quem é o Rodrigo? Eu vou falar assim, eu sou o Rodrigo, de Belo Horizonte,
Eu torço pro América, quase ninguém torce, então esse já é outro diferencial também. Lá em Belo Horizonte, eu morava num bairro que fica na região oeste, era sócio de um clube. A minha família tem descendência italiana. Eu gosto pra caramba, assim, sempre gostei de rock. Eu toco violão, toco guitarra. Sou um cara que adora filme, adoro filmes de Segunda Guerra. Sou muito apaixonado, assim, com histórias, né? Por isso que eu virei jornalista. Olha só, para falar que eu sou jornalista, eu falei um tanto de coisa antes. Então, o que eu ia falar ali? Eu tenho certeza que hoje as empresas que entendem esse tipo de coisa, elas sabem que se você perguntar da pessoa, ela tem que responder a pessoa que ela é. O que você é mesmo como pessoa, não é assim... Gente, eu sou o Rodrigo, assim, eu sou extremamente competente em fazer tarefas rápidas e posso dar ótimos resultados. O currículo. Não é falar currículo, não falar o seu currículo. Se é sobre currículo a pessoa já leu, né? Exato. Então, assim, a primeira coisa que eu falaria, assim, num processo seletivo hoje, se eu fosse participar e entendendo alguém especializado em RH dentro das novas tendências, se a pessoa me perguntar o que é o Rodrigo, eu vou falar quem que eu sou como pessoa. Eu não vou fingir pro cara que eu sou um profissional antes de pessoa. Alguém é? Ninguém é profissional antes de pessoa. A gente nasce, fica até 20 anos sem trabalhar em lugar nenhum, então você nasceu profissional. Então, assim, eu acho que, assim, resumir a simplicidade de você falar de você. E aqui eu nem falei de tudo que cerca a minha individualidade, não. Mas se te perguntarem quem é a pessoa que você é, não fala de currículo, do que você é, do que você tem. Fala voltando, do que as suas experiências te caracterizam, que é o principal. Pessoal, aproveitando isso daí, eu gostaria que vocês, então, com toda a expertise de vocês, falassem para quem está assistindo, que é o público universitário, como eles devem se preparar para esse processo de criação da identidade pessoal deles. O público universitário, desde quando ele entrou, no primeiro período, tem gente que não sabe, tem professor que também não sabe orientar. Não, na maioria. é o que mais ele tem. tá lá só para dar a matéria dele. E às vezes dá mais ou menos. Isso fica muito no segundo plano, né? Isso fica muito no segundo plano porque tá fora do mundo acadêmico. Justamente, no terceiro plano. É um negócio terceiro plano. Depois do mundo acadêmico vem o mundo corporativo. Justamente. Então você vai ter que entrar. E eu vou ser até um pouco mais ousado. A faculdade só te mostra o caminho que você pode seguir. Depois Sem você dúvida. se vira. E lá dentro também, né? Vai caçar uma pós, vai fazer um curso de extensão. A gente que é da comunicação, eu acho que a gente sai na frente, principalmente se você for da comunicação por vocação. Porque, assim, hoje em dia tem muito médico que não é médico por vocação, é por conta do mercado. Tem comunicador também que não é comunicador. Falamos disso no episódio, pessoas que entram pelo status. Pois não é assim, gente. E numa área que envolve vidas, né? Então, assim, a comunicação para mim é um pouco isso também. Você tem que ter uma pegada. E quando, desde sempre, se você tem essa pegada e você entendeu isso, na época antes de fazer, né, antes de entrar na faculdade, beleza. Quando você tá na faculdade, eu sempre tive essa visão, e aí cada um tem algum grau, né? Eu sempre tive essa visão, assim, gente, qualquer coisinha que eu faço aqui, ela me impacta depois, assim, se eu faço com intencionalidade, né? Então, você ser um pouquinho marqueteiro no que a palavra tem de bom é excelente. Contanto que você banque o que você está querendo mostrar, né? Então, eu acho que na faculdade você tem que entender, assim, e tem muita gente que não entendeu, que vai demorar um pouco a entender, que faz diferença você trabalhar a marca pessoal. Principalmente a galera que não tá no nosso... Não tá com a nossa visão de comunicação e marketing, né? Mas hoje, aí voltando a toda a profissão, um advogado hoje, por exemplo, da área do direito, que é uma área mais quadrada. Resistente. Eu falo isso porque eu tenho clientes advogados e eu vejo assim, os advogados hoje, que eles entenderam que eles têm a capacidade de conversar com o público e trabalhar o marketing jurídico deles, eles ganham mais clientes, eles prosperam mais. Então, assim, se você lá na faculdade já está num curso que é um pouco mais rígido, mas você entende isso, fazer ali a sua composição de marca vai repercutir lá na frente. Com certeza. É mais ter essa... Se conhecer primeiro, saiba o que você quer, o que você não gosta, o que você tem interesse. Trabalha naquilo, fortalece do jeito que você consegue dentro da faculdade, mas não fica só na faculdade também, né? Porque muita coisa... Eu, por exemplo, não tive quase nada de experiência em branding e tudo que eu pesquisei, tudo que eu fiz foi fora. Então, acho que beleza. Interesse, né? É interesse. Eu percebi que era aquilo que eu queria. Eu entendi que ali na faculdade eu não ia ter, ótimo. Eu quero trabalhar com isso, eu vou buscar fora. Não preciso me limitar àquilo ali.
Então, é a gente conseguir trabalhar isso aí, mas aí tem que partir de você se autoconhecer, de você ver o que você tem interesse e o que você não tem. Isso. E aí, marca pessoal, quando você começar a criar insumo, assim, a munição, aí você tem que sempre pensar assim, como que você vai usar ela a seu favor, né? E aí eu vou dar um exemplo também do meu começo da minha carreira, depois que eu formei. Eu tava perdido também no mercado, né? E é legal falar isso, porque a gente vê... a gente vê a galera... Terminou a gente vê, a faculdade assim, e agora? Eu sempre vi alguns professores, algumas pessoas que já estavam estabelecidas, eu ficava pensando, gente, mas qual que foi o caminho? Porque parece que é tão difícil. Essa pessoa agora, hoje em dia, ela empreende, ela é professor. Hoje eu já sei mais sobre isso, porque eu vivi. Mas quando eu tava lá no começo, você fica assim, cara, não dá. A faculdade, ela não prepara num nível de experiência para você cair numa redação grande, rápido. Não dá. E eu fiquei meio naquela, meio perdido. E aí eu já tinha uma coisa meio latente, assim, de morar fora um tempo. Eu tenho parentes fora. Aí eu fui. Aí lá para os Estados Unidos, lá para Nova York, eu tenho um tio meu que mora lá há muito tempo. Eu falei, vou passar um tempo lá, porque eu não sabia eu não tinha aquele trabalho, não tinha aquela coisa de sair da faculdade e já começar a trabalhar. Aí eu fiquei 6 meses lá, trabalhei em restaurante, foi uma experiência muito multicultural, assim, muito legal. Vivi um intercâmbio real, sem ser aquele intercâmbio Nutella, sabe? De ralar pra caramba, um dia só de folga. E aí lá eu tive minha primeira experiência relevante no jornalismo, que eu usei isso muito a meu favor. E aí você vai pensar assim, não, pô, será que você confundia as pessoas? Eu vou contar por quê, assim. Eu tava lá vendo os brasileiros que moravam lá, que trabalhavam também nos restaurantes, e eles estavam sofrendo um negócio, aqueles brasileiros, não igual eu, que eu iria voltar, mas aqueles que ficam lá mandando dinheiro para a família. O dólar tava valendo 1 para 2. Nossa, ou seja, que tava boa baixo. Época. Boa época pra gente que vai, mas pra quem tava trabalhando pra lá... Quem lá tava não era... pra mandar ainda. Exato. E há poucos anos antes, tava valendo 1 para 4, 1 para 5. Então, eu comecei a identificar, e eu vi essa demanda lá, que muitos brasileiros, eles tinham, por exemplo, $50 mil há alguns anos atrás, que daria para comprar na época, sei lá, 2 apartamentos aqui. E o cara não comprava, passava o tempo e esses $50 mil já não dava para nada, por conta dessa oscilação. Nossa. Eu falei, nossa, esse tema é legal, olha só, a oscilação do câmbio tá dificultando a vida dos brasileiros aqui dos imigrantes, né? E faz muita diferença. Principalmente porque tem essa história meio de tragédia, né? Que o cara que fica lá, ele fica meio até adoece, porque o cara que tá lá vivendo para cá é muito difícil. Ficar trabalhando, mandando dinheiro. E aí ele ainda sofre esse negócio da perda do dinheiro, né? E aí eu vi vários brasileiros lá falando isso. Não, eu podia ter comprado 2 apartamentos, agora não dá, porque na época eu preferi deixar o dinheiro guardado. Beleza. Eu falei, essa pauta é muito legal. Eu tinha um contato no estado de Minas, no jornal, e eu fui e mandei essa sugestão. Assim, fiz um contato, era um contato até legal, era de um editor, mas eu pensei, não sei se esse negócio vai dar certo. Eu mandei essa sugestão, o cara falou assim, pode fazer a matéria. E eu já tinha a matéria na minha cabeça, eu tinha as fontes, que eram essas pessoas, né? E aí eu fiz uma abordagem também, assim, de macroeconomia mais simples, assim. Uma matéria que é normal, assim, economia, mas economia, no final das contas, ela é sobre coisas que impactam a nossa vida. Então era, a alta do dólar dificulta a vida dos imigrantes, alta do dólar não, né? Baixa do dólar, no caso, né? Abaixa. Dificulta a vida dos imigrantes, contando as histórias dessa galera, assim, mostrando também, humanizando e tal. Aí eu fui e fiz essa matéria, mandei de lá, falei, que legal, vai sair, né? Aí lá na Rua 46, que é a Rua dos Brasileiros, quando na época ainda o jornal impresso ainda era o filé, né? Assim, né? Não é tão antigo isso, mas... Acho que os meninos não lembram disso, não. Lembra não, né? Aí o jornal, o Estado de Minas chegava lá no outro dia. A edição de um dia chegava lá no outro, né? De Vial, lógico. E aí eu fiquei sabendo que deu, meu tio chegou pra mim e falou assim, cara, sua matéria saiu na capa. A matéria saiu na capa do Estado de Minas. E eu nunca tinha feito nem matéria pra jornal grande. Falei, putz, não é possível. Como que esse negócio saiu na capa? Eu fiquei muito feliz e tal. Aí depois que aconteceu isso, quando eu voltei pra BH, eu mandava os e-mails pros jornais, assim, procurando trabalho, e eu já mandava anexado essa matéria, e assim... De portfólio. E no imaginário deles, eu fui correspondente internacional. E alguém me falou isso, eu falei assim, eu tive essa experiência de correspondente. O cara não entendeu se eu fiz essa matéria. Bom, se eu fiz falou, 1, 2 ou 3. Juntou útil ao agradável. Eu não escondi. Foi uma manobrinha? Foi, mas na época, como a matéria ficou muito boa, eu pensei assim, não, beleza, é um risco eu falar isso, porque se eu entrar no jornal agora, eu vou ter que bancar que eu tenho uma experiência. Aí eu entrei no jornal O Tempo, depois fui pro Diário do Comércio, e assim, aí minha vida de jornalista começou a ir
muito por conta de uma certa carinha de pau de ter acionado essa matéria, feito essa matéria e ter usado O ela. Lucas tá rindo ali também. E ter usado ela como uma coisa maior do que foi. Foi grande. Você aproveitou Mas a eu oportunidade. aproveitei. Agora vai falar assim que eu menti? Eu não menti. Mas eu aumentei estrategicamente. Mas é claro que se alguém me perguntasse, Rodrigo, então você trabalhou na hora de dar uma entrevista? Eu fiz essa matéria. Foi uma Aumento, matéria... mas não É invento. como se fosse um pouco isso, né? Olha só. Então, assim, no final das contas, o que eu tô querendo dizer, assim, gente? Nem lembro mais o que eu tô querendo dizer, mas é uma história que mostra que... lembrei. Aproveita... O que aproveita você faz, os né? fóruns, as oportunidades das pessoas, sabe? Aquela coisa que parece ser boba, assim, aquele professor que te chama pra uma, sei lá, uma aula isolada dele, ou um congresso, e falar que negócio chato. Às vezes você vai lá, você fica na cabeça dele. E ali você ganha uma experiência, ali você consegue um contato. Então, assim, marca pessoal é você estar ativo nas suas relações. É muito mais que rede Justamente. social, tá? Eu ia falar É isso. agora. Invista no network. Perfeito. Invista em conhecer as pessoas. Sério mesmo. É isso. Mas é. Teve um A vida é real, né, gente? Justamente. Não tá... Ainda é. Teve um telinha, período não. atrás que eu falava com um amigo meu e falou assim, Renatão, conheça 5 pessoas e anote o contato de 3. E mantenha contato com uma. Sempre. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Gente, na hora de colocar, vocês estavam falando aí de processo seletivo, né? Entrevista. E assim, pelo menos é a filosofia que eu penso, assim. A gente está num crescente agora da minha agência de comunicação e que é mais voltada para assessoria de imprensa. E assim, eu não vou colocar uma vaga, um hiring lá no LinkedIn para chegar uma pessoa aleatória, pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa assim, com habilidade, com hard skill, né? Com habilidade ferramental técnica melhor do mundo. Eu não vou. Porque assim, o que eu avalio primeiro é comportamento, a capacidade de comunicação, relacionamento, assim, ter a ver com o jeito que eu trabalho. Aí, se a pessoa, além disso, ela sabe trabalhar, Conexão. beleza. Conexão. Então, assim, porque esses processos de RH, quando eu vejo eles, claro que as empresas grandes, elas têm que ter um jeito mais técnico de filtrar. Mas a tendência para mim é o seguinte, para você entrar em talvez empresas menores, em startups, para você entrar em projetos, vale muito mais esse boca a boca, vale muito mais as pessoas olharem e falar assim, aquela pessoa ali, ela resolve. Ela tem cara de quem resolve. Aí, se além de ter cara de que resolve, ela resolver, aí ela tá credenciada, né? E a minha avaliação é muito assim. O meu objetivo, assim, de chamar mais pessoas para a empresa é sempre nisso, assim. É um encurtamento de processo seletivo. Porque, para mim, a coisa acontece mais rápido, né? Mais rápido. E o jornalismo... Às vezes Anotem. é um trabalho extra, né? À toa. Que aula, hein, Renata? Eu gostei desse episódio. A gente Eu tem que fazer gostei uma parte demais. 2. Assim, cara, Tem muita história ainda. precisa. Nós já passamos de 1 hora já, você acredita? Já Meu nem Deus. vi. Nossa Senhora. Gente, olha só, pega esse episódio. Tem muita pessoa que precisa disso. Precisa assistir esse episódio. Isso aqui é um episódio de ouro. De ouro mesmo. Viu? E para que tudo isso acontecesse, é necessário que eu agradeça os nossos patrocinadores, né? Que é a Corote, que é a Red Bull, Ibis Budget e a Tears App, que está sempre aí no meio universitário também, e a agência Lumio, que é a que fornece todo esse espaço aqui para a gente levar esse conhecimento magnífico para quem está assistindo nós aqui. Mas antes de encerrar, no geral, eu gostaria que vocês, por gentileza, falassem para quem está assistindo o que representa o Atleticast para vocês. Aquela Vai lá, palavrinha Luí. final. Sabe aquele conhecimento que tá te faltando? Que você fala assim, acho que eu não sei o suficiente, tô terminando na faculdade, eu ainda tô na faculdade, quero algo a mais? Vem pro Atleticast. Daí aqui você tem variedade de assunto, eu acho isso legal. E você tem personalidades diferentes. Bom, eu sou um pouco mais nova, tenho o Rodrigo um pouco mais velho, então você tem essas visões Ela quase me chamou de idoso, agora ela já tá falando... diferentes. E isso que eu acho mais legal em vocês, em ter esse contraponto, que eu acho que dá uma conexão com quem é mais jovem, quem... É pra todas quem é as mais velho. idades. Quem já formou, quem já jubilou. Não, tudo bem. Eu gosto muito da produtora Não, e daqui uns 20 roteirista do anos eu vou te- Atleticast. Mas isso é muito bom, eu gostei Não, disso, gente, muito parabéns. legal. Faz toda Bacana. a diferença quando vocês me chamaram, assim, eu gosto muito de falar para todas as tribos e linguagens, idades, porque a gente está construindo hoje num mundo que todo mundo é consumidor e pode ser cliente, né? Tem cliente, Com certeza. tem dono de startup, founder de startup que é novinho, tem gente mais E velha, tem igual muito, a Monique. tem Era. muito. Então, assim... Mais aí, madura? É mais madura. Então, assim, poder, assim, né? Vocês têm um conteúdo bastante, assim, maduro, descontraído,
numa pegada que eu curto demais. E, assim, eu acho que pra mim foi um dos melhores, assim, podcasts que eu já participei. E dizer Olha, também... Eu acho que foi o melhor. Vamos colocar que foi melhor. É porque eu lembrei gente tá dos em outros, eu casa. falei, marca pessoal, peraí, depois Aí, ó. reputação o tempo todo. Mas olha, sabe quanto que eu falo que a minha reputação, assim, eu tenho que bancar o que eu falo aqui em termos de reputação? Não adianta você ser simpático, falar toda essa teoria sem se praticar. E aí eu vou fazer um juntadão de tudo que eu falei aqui. Eu, desde meu começo em atuação no LinkedIn, por exemplo, e meu começo de atuação profissional, lá atrás, quando eu era repórter, eu sempre pensei o seguinte, eu trato todo mundo bem, e hoje eu vejo que, como assessor de imprensa, eu tenho o ouvido dessa galera que eu preciso, que são os jornalistas, por isso. E, para provar isso, assim, eu sempre reforço. Qualquer um que me mandar mensagem lá, eu respondo, pode ser do estagiário ou CEO, qualquer pessoa quiser falar comigo, lá no Escápula Comunica, que é o Instagram. No LinkedIn também é só colocar esse meu nome, que só tem eu lá, Rodrigo Escapola Tempo. Ele é o único. E, gente, pode chamar mesmo, porque, assim, se eu distanciar do que eu falo aqui, eu não vou estar sendo verdadeiro. Então, não acredito que as relações elas têm que ter sempre contrapartidas. Tô aí para ajudar essa galera universitária que quiser saber mais de marca pessoal, de comunicação no geral, pode me chamar lá que eu mesmo respondo, tá? Não é robô, não. Chega na DM. E eu faço Maravilha. questão de ser assim, porque eu acho que, assim, a autenticidade é isso. No final das contas, a gente falou sobre isso. Capacidade de ser autêntico. Só que você tem que bancar. Show não é? demais. É isso? E qual que é a sua DM, Monique, antes do nosso brinde? Eu tenho duas. Manda. Vamos lá, se você gosta de Fórmula 1, segue lá o Fala D, a gente responde também. Inclusive, veio 2 estagiários que tiveram a ousadia de mandar e-mail lá pra gente, mandou e-mail, mandou DM, tiveram interesse, a gente respondeu, eles hoje estão com a gente fazendo parte da equipe. Que massa. É um negócio ousadia, muito tá legal, vendo? né? A cara de pau faz Tenha muita diferença. coragem, Viu? vai lá, manda. Não, você já tem mesmo? Então Justo. vai. Gente, ué. Eu já então mandei vai. eu já mandei tanta mensagem de direct no LinkedIn pra uns caras que eu falei, esses caras não vão me responder nunca. Eu mandei E o cara também. falava, oi, beleza? Aí eu falei, nossa, né? Então, e dá certo. Porque, às vezes, sim, de 5, igual você falou, eu vou usar a mesma conta. frase. De 5, 3 não vão te responder. 2 vão responder, um vai responder protocolar e o outro vai falar assim, pô, que bacana, legal, vamos conversar. Vamos conversar. Ué, e aí, você tá ganhando? Manda mensagem uma vez, se não responder, manda de novo. Pelo menos você já vai marcando presença. Justamente. Entendeu? Vai dando uma interagida ali que você vai se lembrar de uma hora. Aí quem Funcionou falou, não, comigo, falou assim, funcionou cara, uma comigo. vez eu falei com ele no meu Instagram. Bacana, É né? isso. É E marca isso. pessoal é sobre ser lembrado. Justamente. Sim. Pessoal, Vamos fazer um brinde? e é o seguinte, estamos chegando ao final. Agradecer vocês por ter aceito o convite da dona Obrigada Bruna. pelo convite. Eu que agradeço. Um assunto maravilhoso, muito feliz, viu? Que eu tenho certeza que quem está assistindo é uma excelente aula. Eu já peguei minha parte, aprendi, vou investir no meu marketing. E daria uma parte 2 até Pessoal. isso aqui, hein, gente? Mas Obrigado, Vamos deixar Bruna, aí nos planos por futuros. participar Foi aqui ótimo, hoje. adorei. Né? E pra gente encerrar, Um cheers. não pode faltar o nosso brinde principal. Tá certo? Valeu, pessoal. gente! Obrigado. Tchau, Valeu! pessoal. Até mais.